Bom dia, hoje são 30 de março de 2020, aqui é o professor Márcio. Eu quero iniciar a nossa aula hoje, dizer que o nosso tema é sobre Revolução Industrial. Se você está com o seu livro aberto, né, na página 306 a 310, você pode acompanhar a nossa aula desse dia. Revolução Industrial, o que é uma revolução? Revolução é uma mudança. A palavra revolução significa mudança. Então, na Inglaterra, houve uma mudança industrial. Eles tinham uma forma de fazer as coisas e eles mudaram. Né? Mudaram para melhor. Ok? Segundo eles, segundo o mundo moderno, ter indústria é muito importante. Agiliza e multiplica a produção de mercadorias. Então, a Revolução Industrial ela vai acontecer na Inglaterra. Primeiro lugar no planeta que acontece uma Revolução Industrial é na Inglaterra, porque a Inglaterra ela tinha algumas vantagens para iniciar uma Revolução Industrial. Como é que eram feitas as coisas antigamente? Eram feitas de forma artesanal. As pessoas produziam daquela forma lenta, com muita tranquilidade, né? E aí eles perceberam que o mundo precisava de mais agilidade. Antigamente, para fazer um casaco ou uma calça, a pessoa tinha uma plantação de algodão, plantava o algodão, colhia, desfiava o algodão, enrolava, fazia um rolo de lã ou um rolo de linha e colocava no fiar manual, no tear manual, e começava a produzir o tecido. Com muita tranquilidade, com muita calma, né, porque eram feitos esses tecidos nas pequenas propriedades, nas pequenas oficinas. Era de forma artesanal, então demorava muito. Para produzir também um chinelo, ou produzir uma bota, um sapato, matava o boi, tirava o couro, botava para secar, cortava, costurava a mão, né, para a pessoa poder usar. Né? E isso demorava muito. Então, as coisas começavam a fazer falta, porque a população ia aumentando, né, e não tinha uma produção muito grande de calçados e roupas. Então, os ingleses começaram a investir nas invenções, nas transformações. Né? Eles pensaram, bem, vamos investir nisso. Qual os recursos que eles tinham? Bem, primeiro, eles tinham carvão, né, mineral, que serviu de energia, né, serviu de combustível para as primeiras máquinas. Então, o que eles tinham também? Dinheiro, tinham recurso para investir na criação dessas máquinas, né, nas invenções, nas pessoas que pensavam, que podiam parar para pensar e fazer acontecer as coisas. Então, o que eles, em vez de construir de forma manual, eles pensaram, vamos fazer de forma industrial. Então, vamos inventar uma máquina. E a partir de uma máquina muito importante, que foi uma máquina a vapor, utilizando o carvão para aquecer a água, e a partir dessa água que estava dentro, né, dessa máquina, ela pudesse movimentar, né, uma tração, eles inventaram uma máquina a vapor. E a partir desta máquina, eles começaram a dar andamento a outras invenções. Depois, né, que eles inventaram a primeira máquina, que eles inventaram, a necessidade que eles tinham era de fazer uma máquina que ajudasse a retirar a água do poço. Porque qual a dificuldade que eles tinham? Tinham que alimentar os animais, eles tinham que cuidar das plantações, tinham que molhar todo dia, tinham que colocar água no banheiro para poder tomar banho, né, para o alimento, e eles tinham que tirar do poço. Então, a princípio, quem é que tirava a água do poço? Eram os homens, os escravos, né, os próprios camponeses, mas depois eles começaram a colocar os animais, para os animais puxarem também a água do poço. Mas chegou um certo momento que a água demorava muito a chegar onde havia necessidade de água, que era principalmente a produção de alimentos. Então, a partir dessa máquina, eles descobriram, né, que
essa máquina também podia servir para outras coisas. E a partir daí eles criaram a locomotiva a vapor, o barco a vapor, né, e outras máquinas que usavam essa engrenagem. A vantagem que a Inglaterra tinha, que eu já expliquei para vocês, é a questão do carvão, né, o carvão e também do dinheiro para o investimento. Então a Inglaterra saiu na frente por isso. Tá? Outros países também estavam tentando, mas eles deram uma arrancada muito forte em relação a isso, né? Porque eles tinham condições satisfatórias para iniciar uma revolução industrial. Então a revolução industrial ela começa no século XVIII. Tá? Ela tem o seu apogeu, ela tem o seu auge no século XVIII. Ok? Por quê? Porque as pessoas viviam de forma artesanal, muito artesanal, com muita tranquilidade. A Revolução Industrial ela trouxe alguns problemas também. Né? Ela teve problemas porque a Inglaterra, a partir da Revolução Industrial, ela começou a produzir muita mercadoria. E ela precisava vender essa mercadoria para outros continentes. Ela precisava abrir um mercado consumidor. E aí é que começam a surgir os problemas. A Europa era o mercado consumidor, só que não dava conta da quantidade de mercadorias que estavam sendo produzidas. Então precisava levar esse tipo de mercadoria para outros continentes. E tinha um problema. Continente americano, a maioria da população era mão de obra escrava. Então essa mão de obra escrava não recebia salário. E como é que ela ia consumir a mercadoria inglesa? Então, para isso também, a Inglaterra começou a investir e começou a pressionar os países, né, principalmente o Brasil, para que acabasse com a escravidão. Pressionou os Estados Unidos, pressionou os outros países na América Latina, e o último país a acabar com a escravidão foi o Brasil. A escravidão durou 388 anos aqui. Por quê? A partir do momento que acaba a escravidão, o escravo vai passar a trabalhar e ter o salário. E aí ele vai poder consumir as mercadorias da Inglaterra. E a Inglaterra, na época, ela era a grande potência. Né? Hoje nós temos a maior potência mundial, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que é o país mais rico do mundo, é o país que tem mais domínio sobre o armamento, né? E então as pessoas têm os Estados Unidos como uma potência. Mas naquela época era a Inglaterra, século XVIII, a Inglaterra era a grande potência. E viveu um grande período de transformações. Né? A partir de uma máquina importante, eles começaram a descobrir, e se você se aprofundar no estudo da Revolução Industrial, você vai perceber que o mundo ele se modernizou, ele se transformou a partir da ideia de um homem que produziu uma máquina muito importante. Tem vários aspectos importantes. Né? O aspecto político foi que a Inglaterra se torna uma potência. O aspecto social é que a Inglaterra ela vai criar, a partir da Revolução Industrial, duas categorias, duas classes, que uma chamada burguesia e a outra chamada proletariado. A burguesia é que ela passa a ser dona de todas as máquinas, de todas as ferramentas. E o proletariado, ele passa a ser, ele era um camponês, ele vivia no campo, ele passa a vir para a cidade para trabalhar para o burguês. Então ele passa a ter o salário, né? Ele passa a ter um valor por mês, né? Não era nem por mês, naquela época era semanal, ele passa a receber de forma semanal. E aí ele é obrigado a dar produção. Então também entra a figura aí, a figura do relógio. O relógio na fábrica, ele era o controlador do operário. O operário tem que ter um horário para entrar e um horário para sair. Só que naquela época, eles trabalhavam de 10 a 12 horas por dia. Tinha uma coisa mais agravante também. As mulheres trabalhavam também nas fábricas e ganhavam menos que os homens. Outro agravante, as crianças trabalhavam. As crianças trabalhavam em pequenos serviços. Né? Uma das coisas que eu estava pesquisando um dia desse é que as crianças trabalhavam até nas minas de carvão. Elas ficavam tomando conta da entrada das minas. E
tinham um salário bem menor, né? Trabalhavam e alguns até, né, os patrões, eles eram tão rígidos que se as crianças não trabalhassem direito, eles batiam nas crianças. Né? E os pais não podiam falar nada porque eram empregados, tinham medo de perder o emprego. Então, assim, a relação trabalhista era muito confusa, muito complicada. Então, essas duas classes, né, os burgueses e os proletariados, eles surgiram na Inglaterra durante a Revolução Industrial. Claro, tiveram muitos conflitos, né, entre patrão e empregado. Houve períodos em que houve um período em que houve um movimento chamado ludista, e o Lud, que era o líder desse movimento, eles quebravam as máquinas porque eles achavam que aquilo era um absurdo, que a Inglaterra tinha que voltar aos tempos antigos, né? E aquela confusão toda, e enfim. As pessoas passaram a continuar trabalhando para os burgueses. Qual é o papel também do aspecto natural? Né? O uso da matéria-prima, a importância da matéria-prima para essas máquinas. Então eles precisavam também buscar matéria-prima em outros continentes para continuar produzindo e a industrializando essa matéria-prima para agregar valor. Porque o que acontece? Se você tem uma caixa de banana, você tira ele e vende na feira, ele tem um valor. Mas se você transforma esse cacho de banana em doce de banana, em lata, industrializa, você agrega valor, ele passa a valer um pouco mais. Então os ingleses, eles perceberam que eles podiam ganhar muito dinheiro com a matéria-prima de outros países. E como fazem até hoje, né? Nós temos assim produtos brasileiros que são vendidos in natura para outros países. Né? A soja vendida para a China, a nossa carne, né? A carne brasileira, os grandes produtores de proteína animal é o Brasil, o milho, né? Você pode pegar também a banana, você pode pegar diversos produtos brasileiros, né? Um dos produtos que também nós vendemos muito in natura é o minério de ferro, que é levado para outros países para serem transformados, né? Produzem aço e tal, e são revendidos no nosso mercado também. Então, assim, a Revolução Industrial trouxe uma mudança muito radical no mundo. E em 3 áreas, né? Na área social, na área econômica e na área política. Né? Aconteceu na Inglaterra, né? Eu quero que você marque esse país, né? Primeira Revolução Industrial na Inglaterra, século XVIII. Né? Quais eram as condições favoráveis para os ingleses iniciarem a Revolução? Dinheiro, tinham recursos. Segundo, carvão, energia para tocar as máquinas. E tinha também as pessoas interessadas nas inovações, nas invenções. Queriam mudança, queriam um mundo diferente, queriam um mundo moderno. Né? Espero ter sido útil para vocês. Um bom final de dia. Espero que na próxima aula possamos melhorar mais ainda. E desejando a vocês que façam as atividades, vou deixar por escrito o que se deve fazer. E desejar a vocês que em breve nós estaremos aí tranquilos. Infelizmente estamos passando por uma situação muito difícil. Lavem as mãos, cuidem da higiene pessoal. Não coloque a mão na boca, não coloque a mão no nariz, não coloque a mão nos olhos. Fiquem em casa, ok? Para que possamos vencer essa batalha contra o coronavírus. Até a próxima.